Bom, então, nós começamos hoje o módulo 3 do nosso curso de Educação Superior em Perspectiva. Quero reiterar aí a minha alegria de ter companheiros e companheiras que retornam a este módulo, já estando com a gente aí no decorrer do módulo 1 e módulo 2. Ao mesmo tempo que dou as boas-vindas aos colegas que estão chegando nesse momento. E eu recebi alguns e-mails de colegas inscritos, tanto novos, recém-chegados no módulo 3, como colegas que já estão com a gente nos módulos anteriores, já me sinalizando a dificuldade de participar dessa atividade síncrona, que a gente tem chamado de sala de aula virtual, mas eu reitero para vocês presentes o que já coloquei para os que não puderam por e-mail, de que essa atividade síncrona ela não tira a proposta e a característica de um curso EAD. Tá? A proposta do curso ela é de ser um curso EAD, consequentemente, é possível que todos participem, independentemente de poderem ou não estar presente nesse encontro semanal que a gente tem feito. Para isso, eu estou gravando os encontros e depois disponibilizo na plataforma para que os colegas que não possam estar com a gente nesse momento tenham condições de assistir o que a gente tenha discutido. Tá? Eu fiz algumas modificações na proposta de conteúdo do módulo 3 e eu vou gastar um tempinho para fazer uma apresentação a vocês do que a gente pretende fazer agora no decorrer dessas próximas 5 semanas. Tá? Estou compartilhando aqui a plataforma, a tela da plataforma, e aí eu pergunto para os que chegaram agora no módulo 3. Vocês têm acesso a essa primeira parte de apresentação, não tem? Incluindo aí o regulamento e o plano de curso? Quem chegou Sim. agora no módulo 3, consegue visualizar ali? Sim. Uhum. Então, tá bom. Eu mudei há poucos minutos o arquivo que estava aqui em plano de curso. Então, se alguém chegou a baixar o plano de curso, eu peço que revisite o documento, porque ele foi alterado há poucos minutos. Abriu para vocês aí o documento? Vocês estão visualizando? Alguém... Abriu. Sim, sim. Sim. Beleza. É porque quando eu faço abertura de telas sucessivas, eu nunca sei se ele está abrindo as telas já sobrepostas. Bom, essa parte aí dos objetivos, essa questão, eu acho que fica tranquilo de vocês perceberem, mesmo porque, certamente, se chegaram até a se inscrever no curso é porque tiveram acesso a essas informações preliminares e, de alguma maneira, se sentiu interessado pela proposta do curso. Eu vou, de forma mais sucinta, me deter no que a gente vai fazer aqui nas próximas semanas, integralizando o módulo 3.
Só fazer uma rapidíssima recapitulação. No módulo 1, nós nos detivemos mais nos aspectos históricos da educação superior. Pegamos lá do século XIX, particularmente no início do século XX, na formação das primeiras universidades. Para quem chegou no módulo 3, lá embaixo na plataforma da nossa biblioteca virtual, tem vários textos que eu estou disponibilizando propositalmente na biblioteca virtual, que vocês não têm acesso no conteúdo da plataforma, já que vocês não visualizam os módulos 1 e 2, mas a bibliografia também está disponível lá na biblioteca virtual para quem queira, em algum outro momento, dar uma olhada no que foi trabalhado. Sendo que na biblioteca virtual tem toda uma bibliografia complementar que não necessariamente tenha sido trabalhado no decorrer dos módulos 1 e 2. Tá? Então, no primeiro módulo, essa transição do século XIX para o início do século XX, nessa abordagem histórica, aproveitando, dou parabéns ao colega André Kolbe, historiador como eu, que a partir de ontem, no dia de hoje, já tem uma profissão reconhecida nesse país. Parabéns para nós, a força continua. E chegamos até a reforma universitária de 1968. Então, a gente viu mais ou menos esse processo de constituição das nossas primeiras universidades e dessas características constitutivas das nossas universidades aí. Se eu soubesse onde está? Margarida está com o microfone aberto. Tem alguém com o microfone aberto que está sobrepondo. Eu acho que é Margarida. No módulo 2, nós gastamos uma boa parte das nossas semanas fazendo uma análise do censo da educação superior. E aí nós nos detivemos durante 3 semanas nos fóruns para que a gente pudesse... Eu vou ter que ver quem está para... É a Natália. Fechei o microfone da Natália. No módulo 2, nós gastamos algumas semanas para fazer uma análise do censo. Eu vou disponibilizar também para quem chegou agora no módulo 3 um arquivo PDF que tem aí uma série de slides que permitem que a gente tenha uma reflexão mais criteriosa sobre as diversas nuances que configuram esse complexo sistema de educação superior que nós temos no Brasil, não só pelas divergências de instituições, como também pela divergência do sistema público com o sistema privado, e também as questões regionais que fazem com que qualquer perspectiva generalista para a gente pensar em educação superior ela seja acompanhada de uma série de problemas nessa perspectiva de generalização, né? E depois nós nos detivemos numa reflexão com o texto da Helena Sampaio sobre essa perspectiva da educação privada no Brasil, na medida em que responde por aproximadamente 80%, um pouquinho mais de 80% do número total de matrículas em educação superior no Brasil, né? Ou seja, dito de outra forma, a educação superior no Brasil, quer seja universitária ou não, ela tem no setor privado o lugar por excelência do maior número de matrículas. Mais de 80% das matrículas estão no sistema privado, né? E isso, obviamente, faz com que a gente tenha que ter um pouco mais de cuidado em conhecer melhor o sistema privado
quando a gente se propõe a falar no sistema de educação superior brasileiro, né? Para que a gente não tome somente uma parte pelo todo, né? E aí chegamos no módulo 3, em que eu proponho que a gente faça algumas reflexões sobre os desafios mais contemporâneos da universidade, as questões que dizem respeito à expansão acompanhada dessa perspectiva de democratização do acesso e das condições de permanência, que nós já chamamos no módulo 2 de uma permanência qualificada, ou seja, aquela permanência que significa a não evasão, mas a permanência que significa a conclusão no prazo adequado. Não adianta permanecer, mas se essa permanência ela estiver caracterizada como retenção. Devemos olhar tanto para a evasão quanto para a retenção, como fatores que levam ao comprometimento do sucesso acadêmico, né? O insucesso não significa somente a evasão. A retenção também é característica do insucesso. Então, para isso, nós temos o conteúdo dividido nessas 5 semanas. Nesta primeira semana que nós já estamos nela, eu já disponibilizei e já começo a verificar alguma postagem lá no fórum com o texto da professora Maria Lígia Barbosa, que é o texto sobre ensino superior, massificação ou democratização. É, na verdade, a transcrição de uma conferência que ela fez no seminário do ano retrasado do nosso Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior da Faculdade de Educação da UFRJ. O texto é um texto muito fluido de leitura, porque ele é transcrição de uma conferência que foi muito importante na abertura do nosso seminário do LEPS, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela logo em seguida, e aí no decorrer dos próximos dias também no fórum. Eu disponibilizei também na plataforma um vídeo de aproximadamente, se eu não estou enganado, uns 12 minutos, em que eu faço um apanhado de algumas questões que a Maria Lígia traz neste texto conferência. Na semana que vem, eu vou disponibilizar um texto do professor Boaventura de Souza Santos, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. O Boaventura ele é uma referência, já podemos dizer, mundial nessas questões sobre epistemologia do conhecimento e, particularmente, nessas questões que dizem respeito aos desafios da universidade enquanto instituição nessa nova configuração do conhecimento, da informação, que caracteriza aí o século XXI, né? E aí a gente, embora este texto do Boaventura não seja um texto tão recente, ele é um texto que já tem aí seus 20 anos, um pouquinho mais, mas ele traz uma tipologia de crises que afetam a instituição universitária, que eu acho que será muito pertinente para a gente pensar um pouco os rumos e desafios das nossas universidades a partir aí dessas crises que o Boaventura, de certa forma, tipifica nesse artigo. Tá? Em seguida, para dar aí um tom mais informal e de uma maior percepção sobre os desafios da universidade e sobre os desafios de se criar novas configurações menos verticalizadas e mais socializadas no âmbito das universidades, a gente vai assistir um vídeo que é, na verdade, uma conversa entre o Boaventura, do texto anterior, da semana anterior, com o Naomar Monteiro de Almeida Filho, que foi reitor da UFBA Federal da Bahia e é o reitor criador
da Federal do Recôncavo, e que propôs, na criação do zero dessa nova universidade, uma aplicação das ideias do velho Anísio Teixeira, que nós vimos lá no módulo 1. Então, eu acho que será uma possibilidade de atualizar numa reconfiguração universitária de uma nova instituição algumas questões que a gente pode pensar sobre a dificuldade que temos, por exemplo, de transformar a extensão universitária em algo que não seja somente uma transferência ou uma prestação de serviços da universidade para determinadas esferas da sociedade ou de comunidades, né? Sem colocar na perspectiva da gestão e dos lugares de produção de conhecimento. Falamos em algumas semanas anteriores, por exemplo, que algumas universidades, a produção de conhecimento ou o desenvolvimento de pesquisas estão circunscritos, por exemplo, a docentes doutores e não a técnicos também doutores que muitas vezes estão atuando em determinados locos de produção de novas práticas, de novos conhecimentos, de novos saberes, né? Sem falar nas questões, por exemplo, que dizem respeito à configuração da composição dos colegiados de nossas universidades, que são as instâncias definidoras das tomadas de decisões. Ou seja, tem bastante coisa para a gente pensar aí a partir dessa conversa. Na semana 4, a gente entra numa reflexão mais específica sobre as questões que dizem respeito às ações afirmativas e às políticas de permanência. E aí, nessa perspectiva, a gente vai começar a pensar um pouco sobre essa nova configuração do corpo discente das nossas universidades, advindas das pressões dos movimentos sociais que culminaram na implementação de políticas de ações afirmativas nas universidades. Veja que eu estou colocando que são pressões de movimentos sociais que culminaram na adoção. Não foram as universidades por si só que, num movimento de vanguarda, aderiram a novas práticas, a novas políticas, a novos desdobramentos que levassem para o seu interior alunos de camadas sociais historicamente alijadas da educação e, particularmente, da educação superior. Então, nós temos, fazendo um gancho com aquelas crises que serão apontadas pelo Boaventura de Souza Santos na semana 2, nós temos aqui uma possibilidade de pensar nas consequências de tais movimentos, de tais ações, nessa reconfiguração, inclusive, das crises sofridas pelas nossas universidades, que deixam de ser somente um local de reprodução de determinados estratos da sociedade para ser um lugar de transformação de desvios sociais historicamente constituídos. E isso, obviamente, tem impacto significativo na sua forma de, inclusive, dentro das suas próprias configurações, dessas instituições se repensarem e tratarem internamente das divergências que existem intra-instituições desses movimentos de abertura e de popularização. E aí eu estou colocando popularização para trazer mesmo a democratização de uma forma mais aberta mesmo. Tá? E aí a gente, na semana 4, vai ler um texto que, na verdade, é um artigo que eu escrevi a partir de um congresso que eu apresentei no Congresso de Gestão Universitária da América Latina, dialogando com a Lei de Cotas, que é a Lei 2711. Na semana 5, uma pesquisa recente que nós fizemos aqui na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, em que nós fizemos um acompanhamento quantitativo de alunos ingressantes nos anos de 2014 para 2015, cotistas e não cotistas,
nos cursos da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, que são os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Biblioteconomia. 3 na Praia Vermelha e 2 cursos Biblioteconomia e Contábeis, que também funcionam na cidade universitária, na Ilha do Fundão, como decorrência da expansão do Reúne. Então, na verdade, são três cursos que, na verdade, são 5 cursos. Né? Fiz questão de mencionar de forma mais explícita, porque algumas pessoas tiveram dúvidas agora no fechamento do módulo 2, e eu deveria ter sido mais explícito nessa questão do fechamento do módulo, que a avaliação que leva à possibilidade de certificação, ao direito de certificação, ele se dá de 2 formas. No módulo 1, foi participação semanal no fórum ou um texto dissertativo. No módulo 2, foi só participação nos fóruns. No módulo 3, vai valer as 2 coisas que valeram no módulo 1. Ou você participa semanalmente nos fóruns, só que essa participação ela tem que ser uma participação com abordagens reflexivas, argumentativas, que dialoguem com os textos, vídeos ou postagens de outros colegas. Dito de outra forma, não é só para você entrar no fórum e dizer que concorda com o que o colega postou, ou pega uma parte da postagem do colega e dá uma parafraseada, mas não acrescenta muito aquilo. Essa participação nos fóruns ela tem que trazer no seu escrito, no seu registro, se quiser pode até gravar vídeo, nada impede, posta lá o vídeo no fórum, mas normalmente o que as pessoas fazem é o texto mesmo, é a participação escrita. Essa postagem ela deve sinalizar claramente que você está estabelecendo uma dimensão reflexiva e que no seu diálogo com o texto ou com as postagens dos colegas, você está deixando claro de que você viu o vídeo ou leu o texto, né? E a sua postagem está dialogando diretamente com isso. Ou, se não quiser fazer as postagens semanais, você pode fazer um texto dissertativo de aproximadamente 35 a 45 linhas e você vai postar isso na plataforma num lugar específico que eu vou demarcar lá depois, no final da 5ª semana. Tá? Eu acho que as demais informações elas são tão básicas. Até aqui, tudo bem? Então, tudo jóia. Nenhuma dúvida. Então, vou continuar, hein? Antônio, Oi. eu me perdi um pouco da participação no fórum, como que seria? A avaliação é para fazer relações, pegar o texto, falar um pouco, fazendo alguma análise e colocar lá toda semana. Seria isso? Eu vou abrir aqui a plataforma para você visualizar, que vai ficar mais fácil você visualizar, Lília. Só um minutinho. Uhum. Voltamos aí para a plataforma? Sim. Tá. Então, eu vou pegar aleatoriamente aqui qualquer... Vou pegar logo daqui, de agora. Semana 5, porque vocês visualizam módulo 3, porque você visualiza somente o módulo 3, não é isso? Aqui está aparecendo aí para você fórum semana 1 e a 3? Uhum. Então, eu vou abrir aqui. Cliquei. Aí apareceu... eu acabei não abrindo... Só um minutinho, Lília. Eu abri o módulo 2 aqui. Eu quero abrir o módulo... Para a gente aparece de semana 17 a 23. Eu abri o módulo 2. Vou abrir aqui o fórum. Aí, essa aí, em cima desse tá aqui, livro da BEPS. Fórum 1, semana de 17 a 23. Isso.
A Carmen já postou, ela já fez uma postagem aqui. Em cima do que ela leu lá do texto, abriu aí para você a postagem da Carmen? Ah, tá. Tô vendo. A Carmen já fez uma postagem aqui, em que ela está Aham, refletindo a partir do texto. certo. Você pode, e eu acho isso super legal, você pode entrar na postagem da Carmen, E ler a comentar. postagem da Carmen e vir aqui, ó, e clicar em responder. Uhum, Isso vai aparecer para mim que você está dialogando com a Carmen. E eu vou certo. acompanhando esse diálogo e vou metendo o bico também. Aham, A mesma coisa do Raoni. Você pode entrar nas postagens deles, ou você pode vir aqui, ó, fazer um acrescentar um novo. novo tópico e você abre uma nova temática. Pode ser das duas Beleza, formas. Tá? beleza. Eu não tenho nenhum critério de avaliação crítica em não concordar com qualquer posicionamento que vocês têm. Não é, a proposta não é uma uniformidade de pensamentos. Tá? A proposta é que, seja lá o que você postar, seja decorrente do que a gente está trabalhando naquela semana. Nesse caso aqui, um texto. Este texto, por exemplo, a leitura que você fizer desse texto, ela pode, por exemplo, te suscitar a uma experiência própria. E Uhum, você pode, no fórum, dividir com os colegas essa experiência que tem uma linha de afinidade com o que o texto está trabalhando. Da mesma forma como o texto pode te suscitar um casamento perfeito a um outro artigo que você já leu, que também trabalha mais ou menos naquela temática. Você pode, eu não sei qual é a sua familiaridade com a plataforma, mas você pode, na sua postagem, você pode criar um link ou até anexar o arquivo do seu artigo que dialoga com aquele que a gente está trabalhando. E certo. eu até pego e coloco isso lá na biblioteca virtual para aumentar a biblioteca virtual a partir de indicações de vocês também. Tá? Tá E, ótimo, obrigada. havendo qualquer dúvida, Lília, eu acesso a plataforma diariamente. Então, qualquer dúvida, você pode mandar um aviso, um e-mail, ou até postar no próprio fórum. Dúvida, não sei como fazer isso aqui. E aí a gente Tá vai bom. vendo como é que ajuda, tá bom? Tá, obrigada. Nada. Bom, pessoal, então, vimos o cronograma do curso, tá? Do módulo 3. Aí, agora, eu queria perguntar, porque eu não estou querendo me repetir muito, porque eu já deixei um vídeo na plataforma com uma síntese do que eu vi. Só que esse vídeo, ele é um vídeo de 1 ano atrás, que eu reaproveitei. Hoje, para estar com vocês, eu reli o texto. E é impressionante como não existe releitura, né? Toda releitura é, na verdade, uma nova leitura. Existe só leitura. Eu estou querendo abolir o releitura do meu vocabulário. E aí, no que eu fui lendo, novamente, a partir desse 1 ano de experiência que separou a gravação do vídeo para o nosso encontro de hoje, eu fui fazendo algumas marcações e aí eu vou perguntar a vocês se vocês perceberam, se precisa de eu falar alguma coisa a mais.
Primeiro, que é a diferença entre democratização e massificação. E aí eu acho que ela deixa bem evidente no artigo que nós estamos, na verdade, falando de coisas distintas, né? Quando nós falamos de democratização e massificação. Pelo que vocês leram, nós temos... Eu vou parar de compartilhar aqui um minutinho, que eu vou ter que abrir o texto. Só um segundinho, pessoal. Pronto, tive que baixar o texto. Essa parte aqui, quando ela fala da democratização, eu acho que é o cerne do que ela traz para a gente. Afinal, de que democratização nós estamos falando? E aí ela fala logo em seguida que, de acordo com a classificação que ela adota, o ensino superior massificado é aquele estágio seguinte ao ensino superior de elite. E aí ela pergunta, o que é ensino superior de elite? É aquele que no máximo, 15% da população em idade universitária frequenta o ensino superior. Até pouquíssimos anos atrás, sem medo de errar, nós diríamos que o sistema de educação superior no Brasil ele era ultra-elitizado. Ultra-elitizado por quê? Porque era, além de ter menos de 15% do número de população na faixa etária adequada frequentando a universidade, a maioria que frequentava ainda era por cima nas instituições particulares. E aí, vou parar de sair do texto dela e vou voltar ao que quem veio conosco aí do módulo 2 já viu isso, aí eu apresento para quem está aqui no módulo 3 e eu vou disponibilizar esse arquivo PDF também. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir na plataforma e vou recolocar no módulo 3 esse arquivo, para ficar democrático para todo mundo. Porque ele é muito importante também para continuar servindo de subsídio para as reflexões que nós vamos ter no módulo 3, a despeito do pessoal do módulo 2 já ter trabalhado com este arquivo. Tá? Olha aqui, o que ela está dizendo é isso daqui, olha. Ela está trabalhando com a categoria de taxa líquida. O que é a taxa líquida? É a população de 18 a 24 anos que frequenta a educação superior sobre a população de 18 a 24 anos do país. Então, a taxa líquida ela é o que está aqui em vermelho. Até 2012 estava 16, mas se a gente pega nos anos 2000, não chegava a 15%. Então, o Brasil, com essa taxa do censo de 2018, com essa taxa líquida de 21,7%, ainda está muito longe de ser um sistema que a gente possa dizer que já seja massificado, porque ele ainda está longe dos 30% a 35% da população em idade universitária, que caracterizaria o nosso sistema como sistema massificado.
Mas, ao mesmo tempo, ele, diz a Maria Lígia, ele não é um sistema democratizado. Ele não é um sistema democratizado porque, além da diferença gritante de matrículas nas instituições privadas, tá aqui, em relação ao número de matrículas nas instituições públicas, está aqui, ó, 6.300.000 nas privadas para 2 milhões nas públicas. Além dessa questão, os outros dados que o censo vão nos apontar mostram que ainda há uma predominância nos bacharelados, ainda há um certo desprezo pela licenciatura e pelo tecnológico, e mais adiante no censo vai mostrar que há também uma diferença em cortes pelos critérios não só socioeconômicos, como pelos critérios raciais. Sem mencionar as destinações quase que, aspas, naturalizadas que existem dentro das universidades para que determinado perfil social de aluno seja direcionado a um perfil de cursos e não a outros. E aí ela vai colocar isso de forma muito assertiva. Tá? Então, aí ela vai discutindo essa perspectiva de massificação e de democratização ao longo do curso. Eu não vou tratar ponto a ponto do que está aqui no texto, porque eu quero que vocês possam também trazer questões, ao invés de só eu ficar trazendo. Ela entra nas questões do Reúne, que nós trabalhamos no módulo 2, e que agora seria o momento adequado para a gente pensar de forma mais significativa, particularmente naquilo que o Reúne pressupunha de mudanças qualitativas dentro das instituições universitárias, não é somente na dimensão quantitativa de expansão de cursos, expansão de vagas, criação de novas universidades. Isso tudo, do ponto de vista quantitativo, é importantíssimo e ninguém está aqui discutindo. Mas, ao mesmo tempo, nós vimos, e eu trago de volta a discussão aqui, existiam algumas premissas do ponto de vista qualitativo para que as transformações advindas do Reúne, a despeito das questões orçamentárias, pudessem ter um pouco mais de sucesso do que tiveram. Tá? Ela traz alguns dados importantes sobre essa questão do ensino noturno. O ensino noturno é uma forma poderosa de democratização da educação superior. É uma forma poderosa de inclusão de públicos diferenciados na educação superior. No entanto, ela traz aqui que mais de 60% do total dos alunos matriculados no ensino superior brasileiro que estudam no noturno o fazem no setor privado. Isso não é pouco, são 2/3 dos estudantes. Tem várias questões que ela traz aqui ao longo do texto que eu acho que pode ser acompanhado, obviamente, aí, dependendo do tempo de cada um de vocês, de uma visita aos dados do censo. Tá? E ao final do texto, e talvez seja o que eu queira mais chamar a atenção de vocês, o texto ele é muito tranquilo de leitura, quem já leu já percebeu que é dificuldade zero de leitura, mas ao final, nas referências, ela traz esta publicação aqui. E eu não publiquei. Mudou a tela aí para vocês? Ainda não. Não? Ainda não. Tá, então só um minutinho, que eu vou baixar
Eu vou baixar e vou compartilhar aqui. Está no final do texto dela. Lá nas referências do texto dela, tem um link que vai jogar vocês para uma página que vocês poderão fazer download nessa apresentação aqui. Ao longo do texto, ela fala que é um artigo, mas, na verdade, o que está disponibilizado é a apresentação. Tá? Então, fatores institucionais e sociais da permanência e da conclusão, fugiu a palavra, da conclusão da educação superior. André... Da conclusão, professor. Isso, da conclusão. Eu falei o que mesmo? Permanência e conclusão. Não sei o que eu falei aqui, eu viajei aqui agora. E aí ela tem uma série de... Está mudando para vocês as telas? Sim. Tá? Sim. Ela vai apresentar uma série de gráficos. E aí, André, eu até pensei, não agora para o seu projeto que está em fase, mas guarda esse material para você ter uma boa possibilidade talvez de uma proposta metodológica de mensuração de alguns dados, tá? Aí ela vai trazer vários resultados, ela vai analisar, ela e os orientandos dela, vários resultados das questões de acesso e permanência e conclusão. Ela está olhando para a conclusão. Eu acho importante porque a gente precisa de trabalhos que olhem com mais lupa essa problemática da conclusão. Porque vocês já viram, quem está no módulo 2, e verão quem vem para o módulo 3, que os nossos índices de conclusão eles são muito baixos. E a gente precisa pensar sobre isso do ponto de vista da gestão dos recursos públicos. E aí ela chega, depois dos gráficos, pelas áreas. Aqui são as áreas de tecnológicas, engenharias e matemáticas, ciências sociais, serviços, medicina, direito, humanidades, saúde, educação e negócio. E ela faz uma série de atravessamentos. Eu não sei qual é o nível de familiaridade do nosso grupo aqui com esses estudos da sociologia da educação superior, mas a Maria Lígia e grande parte dos colegas com quem eu tenho dialogado nos últimos anos, eles, mais do que propriamente na educação, eles têm um pé na sociologia, eles têm uma formação, se não têm a formação de sociólogos, eles já estão na estrada desses estudos da sociologia da educação superior há um bom tempo, né? Então, eles são muito afeitos a dados quantitativos, o que em alguns momentos, nos nossos trabalhos, particularmente da educação, não querendo menosprezar, eu sou do qualitativo, mas a gente sente falta de alguma dimensão quantitativa e que promova o atravessamento entre os dados para que a gente possa ver nas interfaces e não somente nas medianas, porque as medianas encobrem muitas diferenças significativas, né? E depois de mostrar assim, vários resultados, ela vem com várias conclusões que, de certa forma, aparecem de uma maneira mais diluída no texto que nós estamos lendo. Tá? Vou citar um. As universidades, elas estão reproduzindo na medida, as universidades, principalmente as públicas federais, a despeito da ampliação de vagas
e das perspectivas democratizantes, elas ainda, principalmente em algumas áreas, continuam reproduzindo as desigualdades e promovendo o que nós chamaríamos, a partir do Pierre Bourdieu, de exclusão no interior. Nós temos uma série de excluídos que já estão dentro. Deixaram de ser excluídos do ponto de vista do acesso, mas se tornam excluídos porque boa parte talvez não seja correto afirmar, mas uma parcela significativa do próprio interior das nossas universidades, até o momento acham que os mecanismos para que o aluno tenha sucesso acadêmico e não fique retido ou evadido é uma prerrogativa do próprio aluno pela dimensão da meritocracia, e não uma ação que precisa ser feita nas universidades do ponto de vista da gestão pública, inclusive, para que esta democratização ela ocorra ou não de fato, mas que nós não continuemos a utilizar um conceito sem ter clareza do que ele realmente representa e significa. A busca da massificação não é sinônimo da perspectiva de democratização. Uma não exclui a outra. Só que aí ela traz um outro dado que o Simon Schwartzman também nos trouxe no módulo 2. É preciso ampliar o número de matrículas. É preciso caminhar para a massificação. Lembrando que massificação, estamos falando de 30% a 35% de matrículas de jovens na idade adequada em relação à população. Mas, com o paradigma da universidade total, da universidade de pesquisa, com o paradigma da universidade que, de certa forma, subestima cursos mais curtos, tecnólogo, cursos de natureza tecnológica, licenciaturas, e hipervaloriza o bacharelado com vistas à pós-graduação, estrito sensu, faz com que seja muito difícil você ter uma perspectiva de massificação se este paradigma for estendido a todas as instituições de educação superior. Eu acho que nós, das universidades federais no Reúne, ainda temos o dever de casa de entendermos qual foi e qual está sendo o impacto, por exemplo, da criação de cursos superiores nos IFETs, como decorrência do Reúne, que, em tese, não são instituições universitárias. Aliás, em tese, não são instituições universitárias. Mas acabam, pelo paradigma de universidade que norteia todo e qualquer pensamento de educação superior no Brasil, acabam querendo se tornar também instituições similares às universidades, quando não deveriam ser, porque não foram pensados e criados para isso, né? Enfim, eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa, mas eu sempre esqueço alguma coisa e vou me lembrar depois, mas pelo menos a gente tem aí os fóruns para isso. Hoje vocês já devem ter percebido que eu estou com uma certa tosse, eu estou com a minha garganta ruim, torcendo para que não seja nada, mas como eu já tive contato muito próximo com o dito corona, eu não estou muito preocupado com isso, não. Mas eu fico mais preocupado com a minha possibilidade de ter qualquer perspectiva aí de transmissão, né? E aí eu acho que é isso. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Eu expliquei o que a gente vai ver no módulo 3. Eu fiz um geralzão do que a Maria Lídia está tratando no texto, o que eu espero aqui dos fóruns,
Tem muitas marcações aqui que eu faço nos textos, e aí depois eu fico me perguntando. Eu marquei tudo e acabei não falando com o pessoal. Mas se eu for falar tudo, eu acabo estragando o que virá pelo fórum. Mas estejam certos de que sempre que aparecer, qualquer comentário, eu farei comentários a partir dos comentários de vocês. Eu tenho essa preocupação. Para quem veio do módulo 2, os últimos comentários que foram feitos na última semana, eu computei, mas não comentei, porque aquela última semana que eu dei foi uma prorrogação do prazo de hiato entre o módulo 2 e o módulo 3, mas, na verdade, a gente já tinha encerrado na semana anterior o módulo 2, por isso que eu não comentei. Tá? O Leandro, estou vendo aqui no chat que você achou os dados interessantes, que bom que você está achando que são interessantes. Você está chegando agora e eu espero que os dados possam te ajudar aí nos seus interesses. Assim que nós terminarmos a aula, em 5 minutos, eu já terei disponibilizado para vocês, no módulo 3, os slides do censo que nós vimos no módulo 2. Quem está chegando no módulo 3, se tiver interesse, depois me manda um e-mail, porque eu também tenho planilhas em Excel, que eu já disponibilizei para o pessoal do módulo 2. Eu tenho planilhas em Excel de uma série histórica aí de pelo menos, acho que 10 anos do censo, e aí com essas planilhas, vocês, quem manja de Excel, que não é muito o meu caso, quem manja de Excel faz uma brincadeira animada com o cruzamento de dados dessas planilhas, porque aí consegue traçar séries históricas muito interessantes a partir do Excel. Tá bom? Esse censo do INEP eu vou postar agora na plataforma, tão logo a gente termine aqui. Tá bom, Leandro? Daqui a uns 15, é o tempo de eu salvar aqui essa aula, e daqui a uns 15 minutos já estará na plataforma os slides do censo da educação superior. Só um segundinho para eu ver o negocinho aqui. Tá. Não está aqui disponível nesse momento na minha área de trabalho, mas eu vou colocar na plataforma rapidinho. Beleza? Alguém quer fazer alguma colocação? Obrigado, Natália. Vou tomar uma cachaçinha com mel, uma cachaçinha de Minas com mel. Vai cuidar dessa garganta rapidinho. Então, pessoal, não tendo nenhuma colocação, mais nenhuma dúvida, a gente vai se vendo, vai se falando pelo fórum, pelos fóruns, tá bom? E a gente vai, se Deus quiser, ter um terceiro módulo tão proveitoso quanto foi o segundo módulo. Eu, particularmente, meninas e meninos que estão aí do módulo 2, eu gostei muito do módulo 2 e gostei muito do conteúdo que o módulo 2 produziu nos fóruns. E quando eu digo isso, é mérito zero meu, é mérito de vocês. Porque quando eu falo que eu gostei muito do conteúdo, é porque vocês foram muito bons mesmo nas avaliações, nas reflexões que fizeram nos fóruns. E vamos repetir a dose no módulo 3. Tá bom? Então, uma boa semana para todo mundo. Qualquer dúvida, estamos aí no fórum, no dia a dia, entrando na plataforma. Tá bom? Boa semana. Tchau, tchau. Obrigada, boa semana a todos. Boa noite. Valeu. Abraço.